Olá, dando continuidade à disciplina de biblioteca escolar, nesta unidade 2 nós abordaremos a formação, a organização e o desenvolvimento do acervo, como também as etapas do processamento técnico dos documentos. No que diz respeito à formação do acervo, a biblioteca escolar ela deve estabelecer critérios para a formação do seu acervo. Estes critérios devem estabelecer um trabalho permanente de inclusão e exclusão de itens de acordo com o currículo escolar. Nesse sentido, todos os cursos e as matérias dos programas de ensino da escola devem estar representados nas estantes da biblioteca. Dito isto, é importante conhecermos o conceito de item, coleção, como também como se dá a organização da biblioteca escolar. O item vem a ser o termo utilizado para representar qualquer tipo de material que possua, no acervo da biblioteca escolar, como por exemplo, livros, folhetos, CDs, fotos, slides, entre outros. Já a coleção vem ser a totalidade destes itens em qualquer suporte físico, como os livros, os jornais, os periódicos, as revistas, etc. Com relação à organização do acervo, existem diversos tipos de documentos que constituem o acervo de uma biblioteca escolar. O primeiro deles são as obras de referência, que são publicações que circulam em intervalos de tempo regular, ou seja, a cada semana, a cada mês, a cada semestre. Estas publicações, elas são objetos de ISSN. Nós temos também o livro, que é uma publicação não periódica, com mais de 49 páginas, excluindo as capas, e que é objeto de ISBN. Por exemplo, os livros de literatura, os livros didáticos, entre outros. Nós temos também os folhetos, que são publicações não periódicas impressas, com no mínimo 5 e no máximo 49 páginas, excluindo as capas, e que também são objeto de ISBN. E é importante destacar que o ISBN vem a ser a numeração padrão internacional para livros. E no caso do Brasil, quem faz o controle, quem atribui essa numeração aos livros é a Biblioteca Nacional. Nós temos também os periódicos, que são publicações que são apresentadas sob a forma de revistas, jornais ou boletins, Eles circulam em intervalos de tempos regulares e são objeto de ISSN. Nós temos também os multimeios, que são aquelas publicações que estão sob a forma diferente das dos livros, são os CDs, os slides, as fotos, os DVDs, dentre outros, e a hemeroteca, que é a coleção temática de recortes de jornais e revistas. Dito isto, é importante conhecermos as etapas do desenvolvimento do acervo. Essas etapas são o armazenamento, a seleção, a aquisição, o desbaste e o descarte. No que diz respeito ao armazenamento, é importante dizermos que para que os materiais, as coleções, sejam armazenadas de forma correta
no acervo de uma biblioteca, é importante conhecer o seu mobiliário, o espaço físico, os espaços destinados para circulação, com empréstimo, devolução e reserva. Na seleção dos documentos, devem ser considerados alguns aspectos, como, por exemplo, a qualificação do autor, a relevância do assunto, a atualização daquela publicação, né? A qualidade da impressão da obra, né? A qualidade do papel, das ilustrações, das figuras. Então, estes são alguns aspectos que devem ser levados em conta no processo de seleção do material a ser adquirido por uma biblioteca escolar. E existem algumas ferramentas que auxiliam nesse processo de seleção. Essas ferramentas são os catálogos, né, de livreiros e editores, as visitas, né, a livrarias e editoras, né, instaladas fisicamente nas cidades, as indicações de alunos e professores, como também as ferramentas de busca na internet, né? São algumas das ferramentas que podem e devem ser utilizadas durante o processo de seleção do material a ser adquirido por uma biblioteca escolar. A próxima etapa do desenvolvimento diz respeito à aquisição. A aquisição é a etapa, né, do processo de desenvolvimento que coloca em prática as decisões do processo de seleção, né? A incorporação do documento ao acervo, ela pode ser feita por 3 modalidades: compra, doação ou permuta. No processo de compra, os livros são adquiridos, né, através de dotação orçamentária da instituição. No processo de doação, o material é adquirido, né, através de doação de instituições ou pessoas físicas. E, por fim, a permuta, que é a troca, né, de material bibliográfico entre bibliotecas. Se uma delas possui, né, documentos que não são utilizados, eles podem ser trocados com outra instituição através de um acordo de cooperação. Nós temos o desbaste, que é a retirada temporária de itens que não estão sendo utilizados, né? Estes itens, eles devem ser colocados em um depósito ou em um local específico, aguardando a decisão, né, de sua recolocação para o acervo. E temos também o desgaste, né, que é a retirada definitiva de itens do acervo da biblioteca. Que tipos de documentos, né, são passíveis de descarte? Bom, são vários os documentos. São as obras desatualizadas, as obras danificadas, que não podem, né, passar por um processo de restauração, não podem ser recuperadas, as obras comprovadamente sem uso, né, e obras com um número excessivo de exemplares. Então, são esses os tipos de materiais que podem ser descartados. Entretanto, é importante salientar que tanto a atividade de desbarte quanto a atividade de descarte devem ser feitas após uma seleção criteriosa. Todas essas atividades, né, do desenvolvimento de um acervo de uma biblioteca escolar, ela deve ser feita através de uma comissão, onde essa comissão ela pode ser composta por professores, por membros da comunidade, por funcionários da escola, entre outros representantes da instituição. No que diz respeito ao processamento técnico, o processamento técnico é o conjunto de atividades técnicas e procedimentos utilizados para preparar os documentos adquiridos pela biblioteca
para que esse material possa ser incorporado ao acervo da biblioteca. Antes de falarmos, das etapas do processamento técnico, é importante conhecermos primeiro a estrutura do livro, O livro ele é dividido em algumas partes para poder facilitar a sua leitura técnica. Essas partes são internas e externas. As partes internas, elas dizem respeito ao conteúdo e as partes externas dizem respeito à condição física do livro. Com relação às partes externas, nós temos a capa, a sobrecapa, as orelhas, o dorso, a errata, entre outras. E com relação às partes internas do livro, essas partes elas possuem 3 elementos: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. No conjunto dos elementos pré-textuais, nós temos diversas partes, como por exemplo, a folha de rosto, a falsa folha de rosto, o prefácio, a epígrafe, o agradecimento, a dedicatória, etc. Com relação ao elemento textual, é o miolo do livro propriamente dito. É nele onde estão contidas as informações da introdução, do desenvolvimento e da conclusão daquela obra. E, por fim, a parte pós-textual, onde nós temos os elementos como pós-fácio, anexo, apêndice, glossário, entre outras partes. Dito isto, é importante dizermos que para a descrição do item, a principal fonte de informação é a folha de rosto da publicação. É porque nessa folha de rosto você tem os principais elementos da publicação, como o autor ou autores, o título, o subtítulo, se houver, a edição, o local, a editora e a data de publicação. Nesse sentido, nós temos as etapas do processamento técnico dos documentos. A primeira etapa é a identificação, que consiste em determinar que aquele documento pertence à biblioteca. Nesse sentido, utiliza-se um carimbo identificador para tal atividade. Esse carimbo identificador ele pode conter o nome da biblioteca e ele também pode ter carimbos internos onde são colocados os registros dos documentos. A segunda etapa do processamento técnico é o registro, que consiste em dar um número a cada documento, ou seja, cada documento vai receber a sua certidão de nascimento e é esse número que vai identificá-lo e diferenciá-lo entre os demais da coleção. A etapa seguinte é a classificação, que descreve o tema, o assunto de que trata a obra. E aí, quando fala-se em classificação, nós temos os sistemas de classificação bibliográfica que são utilizados pelas bibliotecas para poderem representar os assuntos, ou seja, essa atividade nada mais é do que atribuir determinado número a um assunto específico, um assunto de que trata aquele documento, aquela publicação. Nós temos a etapa da catalogação, que é a representação do conteúdo e do aspecto físico do documento, e a catalogação, também conhecida como representação descritiva ou representação bibliográfica, nada mais é do que a descrição detalhada do documento para que ele possa ser recuperado pelos seus usuários. Nós temos também a preparação física, que diz respeito a preparar todo o material que foi adquirido. E quando se fala em preparação física, se refere à colocação de etiquetas nos livros. Essas etiquetas,
elas contêm todas as informações fruto das etapas de classificação e catalogação. Nessas etiquetas você tem o número de classificação, você tem o registro do livro, você pode ter informações adicionais como o ano, a edição, o código, o exemplar, entre outras informações. E por fim, a etapa do armazenamento, que é a guarda, né, dos documentos, do material bibliográfico em estantes específicas. Ou seja, todos aqueles documentos, aqueles tipos, né, de itens que uma biblioteca escolar possui, eles devem ser armazenados em móveis específicos, né, de acordo com a sua característica, de acordo com o seu suporte físico. Nesse sentido, essa unidade 2, ela abordou todos esses aspectos, né, da formação, do desenvolvimento e do processamento técnico dos documentos. Bons estudos!